Usa ele mais uma vez nessa noite com grande poder e grande glória, que tudo seja para a honra, para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, vamos colocar de pé, os irmãos abram aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos falar sobre a nossa natureza. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, versículo 25. Assim que a igreja encontrar, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram ímpeto contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Amém? O restante do versículo já explicando. Então eu quero falar para a amada igreja hoje, escudo de oração e doutrina, trazer esta palavra da nossa natureza em Cristo Jesus, desde do princípio, o projeto original de Deus para nós, sempre foi a sua glória, e a glória de Deus é quando está manifestado na nossa vida a consciência da vontade dele para a gente. Então isso que é a glória de Deus. Mas nós sabemos que após o pecado de Adão e Eva, mudou-se a natureza do homem, e é nessa consequência que nós queremos trazer novamente a pessoa de Jesus Cristo para a nossa vida. E muitas vezes nós nos perguntamos por que nós somos crentes e o que é ser cristão. E nós damos diversas respostas. Muitas vezes nós entendemos que ser cristão ou ter Jesus na nossa vida é ser movido numa conexão espiritual. Uma pessoa cheia de unção, de poder, de autoridade, que sente a presença de Deus, ganha alma para Jesus, opera milagres e maravilha, e muitas vezes a gente pensa que essa pessoa está estruturada, vem um vento, vem uma chuva, bate contra aquela casa e aquela casa cai. E nós ficamos perguntando, mas por que isso aconteceu? Aonde foi que essa pessoa errou? E outras pessoas que não têm esse mesmo procedimento, no canto, no prego, não são movidos pelo Espírito Santo, não são usados e permanecem de pé. E isso tem incomodado muito a nossa natureza. Mas o nosso Jesus, quando você lê em Mateus, capítulo 7, capítulo 5, até chegar no capítulo 7, ele vai nos dar uma estrutura até chegar nessa casa construída. Em todo esse versículo que chega até aqui, ele não vai falar de mover no Espírito, de poder, de autoridade. Ele vai falar de união, de comunhão, de um Espírito voltado para Deus, um Espírito pacificador, um Espírito de mansidão, um Espírito que vai unir, um Espírito capaz de perdoar, um Espírito capaz de orar pelo seu inimigo. Então é essa estrutura que ele vai dando para as pessoas até chegar nessa casa, que vai vir um vento e vai bater. Porque muitas vezes nós andando numa igreja salvo em Cristo Jesus, mas há entre nós divisão, há entre nós separação, há entre nós desentendimento, e nós perguntamos, isso não é para acontecer, porque nós somos todos filhos de Deus. Então é esse equilíbrio que Jesus também falou, olha, vocês têm lá na terra Moisés e Elias, porque as pessoas dizem assim, Senhor, mande que alguém possa lá falar para os meus familiares, para que eles possam entender o caminho de Deus, alguém que já morreu.
Então há uma confusão na vida das pessoas em viver a lei, que é Moisés, e o profético, que é Elias. Então muitas pessoas, por não ter a Bíblia Sagrada como base do seu fundamento, pelo um sonho, pela uma visão, ele quer andar. Aí diz a palavra do Senhor, se aparecer um anjo pregando, anunciando, que não seja baseado nessa Bíblia Sagrada, seja considerado anátema, maldição. Mas muitas vezes, muitas pessoas, por causa de visão, revelação, profecia, sonho, também caem. Porque diz assim, mas eu estou fazendo isso porque Deus me mandou. Então tem pessoas que saem de casa, pessoas saem do emprego, tem pessoas que saem da igreja, saem do ministério, porque alguém profetizou, alguém teve um sonho, alguém teve uma revelação, alguém disse algo para ele, mas tudo que é de Deus, o sobrenatural de Deus, que ele me mostrar, tem que estar baseado aqui na Bíblia Sagrada, porque o sobrenatural tem que se tornar natural, aplicável na nossa vida, para nós entender. Então tudo o que eu tiver de sobrenatural, e não pode se tornar natural, não é aceitável, mas mesmo assim, o sobrenatural de Deus, que ele me mostrar, que eu recebi uma profecia, passa por essa palavra, dá para mim aplicar, aí eu vou aplicar. Então eu não posso viver somente pelo profético. Então tem gente que não anda, não ora, não compra, não vende, não faz nada enquanto não aparecer alguém com uma palavra profética, enquanto alguém não revelar algo para ele. Então nós temos primeiramente a lei, que é a palavra, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Então no princípio era o verbo, e o verbo se tornou carne entre nós. Então tudo que eu quero viver, o meu princípio, o meu equilíbrio, a minha conduta, a minha maneira de viver, está aqui na palavra. E se alguém me mostrar uma visão, um sonho, um recado de Deus, uma profecia, vai mudar o meu princípio, a minha conduta, contrariando a palavra de Deus, eu não vou viver esse profético. Por isso, quando nós profetizamos assim, eu profetizo no nome de Jesus, dentro da palavra. Eu não tenho que profetizar algo para os irmãos de mim mesmo, da minha imaginação. Mesmo que Deus me dê uma imaginação para dizer uma palavra profética, mas eu tenho que encontrar base bíblica. Então o equilíbrio dessa lei que é Moisés e o profético que é Elias, tem que estar em conjunto. Então tem gente, se eu andar só na lei, eu me torno seco, muito endurecido, eu perco a sensibilidade de ser abençoado por uma palavra profética de alguém que teve um sonho, uma visão, que Deus se levantou e usou para entregar uma mensagem para mim. Aí, como eu vivo só nessa base aqui, eu vou rejeitar, não, mas igualmente eu tenho que ter um equilíbrio. A profecia, a mensagem, e Deus manda que haja entre nós um ou dois, enquanto alguém está profetizando, e se essa profecia tem uma base bíblica, então eu tenho que ir pela palavra, mas não tenho que rejeitar a profecia, porque se eu for só pela profecia, eu abandono a palavra, eu fico insensível à palavra, eu estou dizendo algo, eu estou pregando dentro da palavra, a pessoa não sente nada, mas a partir que eu falar em línguas, eu começar a profetizar, entregar um recado para alguém, e alguém já ouve e sabe que é de Deus, já se alegra, então as pessoas fogem da palavra e já começam a me seguir. Então esse equilíbrio na nossa natureza, que traz uma separação do nosso verdadeiro sentido de entender a nossa base no nosso cristianismo. Mas tudo isso vai vir aonde? Vai vir na pessoa de Jesus Cristo. Para minha natureza mudar, eu tenho que ter a natureza de Cristo na minha vida. Qual foi o projeto de Deus lá no princípio? Fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Primeiro Adão. Só que o primeiro Adão perdeu quando ele permitiu comer-se do fruto da árvore plantada lá no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir que eles comeram,
ele deixaram entrar dentro dele, na natureza dele, a pessoa do bem e do mal, que é o próprio dragão, a serpente. Por isso que João Batista diz assim, raça de quê? De víbora. Quem te ensinou a fugir do futuro juízo de Deus? Por quê? Eles eram religiosos, eles oravam, viviam em oração, pregando de praça em praça. E ele disse assim, vocês acham que vocês, fazendo isso, vocês estão livres do juízo de Deus? E chamou ele de raça de víboras. Como é possível isso? Eu andar no meio do povo de Deus, me mover, viver disso, mas vai chegar um dia, se a minha natureza não for mudada, e eu ficar na primeira natureza do primeiro Adão, Deus vai dizer para mim, eu não te conheço, mas Senhor, eu preguei, eu fui pastor, eu dirigi igreja, eu ganhei alma para ti, mas o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Então Deus só vai conhecer, para ter uma vida eterna com Ele, quem tem a natureza de Cristo na sua vida. Então a igreja, ela prepara a gente, ensina a gente a mudar essa natureza. Por isso que esse nosso Jesus, que ele veio na cruz, e ele veio mudar essa nossa natureza. Por isso quando diz lá, quando Jesus, nosso Deus, vai no jardim do Éden e procura Adão e Eva, ele pergunta, aonde vocês estão? Deus sabe, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Na palavra original, isso quer dizer assim, aonde você se perdeu de si mesmo, que eu não lhe encontro mais dentro de mim. Todo dia, Adão e Eva falavam com Deus, era uma comunhão íntima com Deus, mas a partir que eles permitiram que o alimento do dragão entrasse nele, preencheu Deus, o lugar de Deus dentro dele, e eles ficaram vazios de Deus, e ficaram com aquela natureza. Por isso que Deus disse, onde é que tu estás? Não, Senhor, porque eu estou nu, mas por quê? Aí vai dizer, aonde foi que tu se perdeu de si mesmo, que eu não te encontro mais dentro de mim? Eu posso fazer a obra de Deus sem sentir nada de Deus. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso viver como crente, sobreviver dessa minha fé, mas a minha natureza não muda. Eu posso levar essa minha vida até eu morrer, mas isso que eu faço aqui não me leva à salvação, porque eu não serei salvo pelas minhas obras, eu serei salvo na pessoa de Jesus Cristo, mas desde quando a natureza dele esteja dentro de mim. Então quem me vê vestido, estou bem, eu estou com uma aparência. Por isso que ele disse, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, porque o Senhor, o teu discípulo, não lava as mãos e por isso está errado. Disse, não, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Eu estou pregando aqui, eu aceito Jesus. Essa palavra começa a entrar aqui dentro de mim. Essa palavra começa a bater no meu coração. Estou na porta e bato, se alguém permitir, eu vou entrar. E eu começo a falar, eu vou orar, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu sou homem de Deus, eu tenho promessa de Deus, mas de repente a minha vida tenda por outro lado, e isso, vou vir para a igreja, volto para a igreja, e isso dentro de mim falando, isso todo o tempo crescendo. Então o que quer dizer isso? Quando Cristo entra dentro de nós, vai começar a ser preenchido pelo novo Adão, o segundo Adão. Porque, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 5, o primeiro Adão, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, pecou, aí veio os filhos, agora leia aí em Gênesis capítulo 5,
a nós entendermos. Vamos ler aí, versículo 1 até o versículo 4. Alguém já encontrou, se é verdade, diga amém. Vamos ler. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. E depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos. E quando Adão foi feito, ele foi feito à imagem e semelhança de... Quando Adão gera, depois do pecado, nasceu Sete. Sete nasceu imagem e semelhança de quem? De Adão. Não nasceu mais na semelhança de Deus. Todos nós já nascemos com essa natureza do primeiro Adão. Por isso que Jesus veio para nos dar uma nova natureza, através dessa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando esta palavra entra em mim, eu aceito esse Jesus, que é o segundo Adão, nascido agora sem pecado, eu começo a ter a imagem e semelhança dele. A natureza de Adão ainda está dentro de mim. Então, por isso que não adianta eu lutar contra o pecado. Eu não vou vencer. Eu tenho que lutar contra quem? A natureza que eu tenho. Eu herdei essa natureza. Por isso que a gente tem raiva. Por isso que entre nós há confusão. Por isso que entre nós se aborrecemos. Porque essa natureza, ela é assassina. Nós temos essa natureza. Eu não estou dizendo que nós somos cheios de demônio. Eu estou dizendo que nós temos a natureza desse primeiro Adão. Aí, a gente pergunta e fica assim: meu Deus, eu canto, eu oro, eu jejuo, eu tenho um sonho, eu tenho visão. Quando eu estou cantando, eu sinto a tua presença, mas só que dentro de mim há pensamentos impuros, pensamentos que não vêm de Deus, vêm da minha natureza, e ela fica falando dentro. É tão forte isso, que convence a gente, que os próprios anjos, que nascido, criado por Deus, eles de maneira liberal decidiram seguir Satanás. Eles não foram forçados, eles foram convencidos. Então, todo dia, eu tenho que eliminar essa natureza minha, que ela vem com sedução, ela vem forte, naquilo que eu mais quero, naquilo que eu mais desejo. E ele vem, então, o que eu tenho que lutar? Não é contra o sangue, nem contra... Mas eu tenho que lutar contra essa minha natureza. E ela não está lá fora, não. Quando eu vejo, só ativo o que está aqui dentro. Quando eu escuto, é só o que está aqui dentro. Por isso que quando eu tenho uma nova natureza, o meu olhar muda. O que é que ele diz? Se teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Então eu olho ainda, toda vez que eu olhar para algo e a minha natureza se mexer dentro de mim, é o velho Adão. Mas eu estou cantando, estou pregando, estou sendo pastor, estou dirigindo igreja, mas a velha natureza está lá dentro. Então, examine o homem a si mesmo antes de comer desse pão. Porque o pão é o alimento, irmão. O primeiro pecado entrou pela comida. Então, aquilo que me enche, aquilo que me preenche, aquilo que é a minha necessidade.
Então, muitas vezes as pessoas cantam, as pessoas oram naquele momento, mas quando acaba aquele momento, há um vazio nele e as coisas velhas começam a vir mais forte, mais forte, mais forte, que a gente passa 3 anos orando para cair a questão de milésimo de segundo. Quando não praticou, mas dentro de mim já está cheio, já está tudo projetado, já sonhei, já arquitetei, estamos cantando, estamos orando aqui, e eu já estou fazendo o projeto, como eu vou fazer isso dentro da casa de Deus, acontece isso. Mas nessa noite, pela palavra de Deus na nossa vida, nós vamos pedir que a natureza de Deus verdadeiramente preencha a gente. E essa voz da carne do primeiro Adão, ele sai, porque ele vai falando, vai fazer isso. Por isso que os vícios, as pessoas que são viciadas, por exemplo, de um tipo, não estou classificando eles como pior, estou dando um vício, vão para uma clínica, fica lá 3 anos, 2 meses, se limpa todo o sangue dele, que é uma maneira que a ciência, olha, manda desintoxicar o sangue, faz uma limpeza no sangue, começa a comer outra coisa, só que não muda, porque a questão está na natureza. É uma palavra que nós temos, uma frase no curso de homeomáximo, muda os teus hábitos, né? Que Deus que muda a natureza. Não adianta eu lutar contra o pecado, não estou mandando ninguém pecar, mas se você pode vencer ele hoje, se ele não sair de dentro da gente, amanhã ele está mais faminto. Por isso que as pessoas ficam comendo um pouquinho, porque se o leão ficar sem comer, por isso quando alguém sai da igreja, irmão, quando alguém desvia da igreja, ele fica pior de que onde ele não tinha chegado a primeira vez, porque é muita coisa que a carne dele ficou sem se alimentar, e quando ele sai, a carne, bora, te entrega, ele vai fazendo coisas que o pior ímpio da nossa consciência não faz. Então as pessoas, aí hoje a medicina diz que eles são doentes, e nós aprendemos também isso, que a consequência é o pecado, só que ninguém quer admitir. Mas o que é o pecado? O pecado é você fazer coisa que desagrada a Deus. Mas o que é que desagrada a Deus? Por que isso? A gente sabe o que é o pecado. É que nem o pecado, ele tem endereço, ele tem rua, ele tem nome, a gente sabe onde ele está, mas a gente não consegue. Então, a gente tem que se desviar, só que do pecado não adianta você se desviar, você pode se mudar. Não, meu problema é com bebida. Aí eu vou sair daqui de Castanhal, me separar de fulano de tal, porque se eu me sair dele, eu paro de beber. Aí eu vou para outra cidade. Não resolve. Não, o problema é mulher. Eu vou embora, eu não vou mais ver, mas vai dentro. Vai aparecer outras e outras situações. Então é que Deus quer dizer hoje, você quer ter uma casa bem estruturada, você quer estar no lugar que vai descer vento, tempestade, as chuvas vão bater em ti, mas você não vai cair. Ele diz assim, bora fazer outro fundamento, vamos fazer um alicerce diferente agora, você vai verdadeiramente nascer de novo, porque só levantar a mão, eu já aceitei Jesus, não muda. Nós temos que pedir, e só tem uma maneira, eu vou começar a mudar meus hábitos, e vou pedir que a nova natureza em Cristo Jesus invada e domina a minha vida. Um exemplo, quem tem cabelo branco, a pessoa pinta, pode até esconder por um tempo, né? Olha a barba, vai aparecer. A gente tenta esconder, irmão, maquiar, né? Está mais inspirado o Sandro do que eu. A gente tenta maquiar uma parede para o lado do irmão Josias. Eu pego aqui, aí eu digo, irmão Josias,
nós temos que dar uma estrutura nessa parede aqui. Aí tem que tirar todo o reboco dele. Mas a rachadura na parede não é por causa do reboco, é por causa da fundação. Mas tu vai mudar, não, vamos fazer um serviço aqui, não vai durar muito tempo, mas 1 ano está garantido. É assim que a gente faz. A gente fica na igreja, muitas vezes, nesse reboco, nesse revestimento, tira essa peça aí, bota um porcelanato lá bonito, bota uma tinta coral, né? Tira outra tinta inferior, bota uma tinta mais, dá uma emassada, manda buscar o tule, poxa, dá até para se pentear, mas só que o fundamento não presta, vai rachar de novo. Então isso é o perigo de nós estarmos na igreja, falando de Deus, ganhando alma para Jesus, e ele pode voltar hoje, e ele vai dizer para mim, ou para outras pessoas, eu não te conheço. Porque todo dia, quando ele olhava para mim, vocês me olhavam, me viu algo. Por isso que o apóstolo Paulo se deu uma olhada para o espelho, e vê qual é o reflexo da tua vida no espelho, a imagem e semelhança de Deus. Então nós olhamos para a pessoa, esse é crente, esse cara aqui é crente, eu dou testemunho por ele, eu ando com ele, trabalho com ele, esse cara não fala nada, não diz nada. Aí vem o João Batista, sepulcro caiado, só é capa, por dentro vocês são uma raça de víboras, vocês são revoltados, vocês são magoados, vocês são irados, vocês não falam, vocês me adoram com a boca para fora, mas dentro do coração de vocês não tem nada de mim. A natureza. É possível isso? É. E diz a Bíblia Sagrada, não é maquiar, mas quem está de pé, cuide para não cair. E eu estou dizendo aqui, para nós não cair, vamos trabalhar o nosso fundamento. E o primeiro fundamento, eu quero dizer para os irmãos, é a pessoa de Jesus Cristo. Então não adianta lutarmos contra a natureza, porque pecado não é vontade. Ah, irmão, eu quero parar de fumar, eu não quero mais ter desejo de beber. Vai parar de beber, de fumar, por algum tempo, mas vai voltar, porque enquanto a natureza velha não sair, só envelhece, só vai envelhecendo, só vai envelhecendo, só maquiando. Então não adianta lutar contra a vontade, e eu devo me entregar? Não, tem que dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Eu digo, Deus, eu não estou fazendo mais, ninguém está vendo, mas o Senhor sabe que eu estou com vontade, o Senhor sabe que isso está muito forte em mim. Por isso que o apóstolo Paulo falava, ele dizia, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, pensando, está falando dentro de mim, e Paulo lutava contra isso. Então nós temos que ter Jesus Cristo totalmente, para que Ele venha tomar conta de todo o nosso interior, e nós passamos a andar na natureza de Cristo. Por isso que tem pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que profetizam, pessoas que são pastores, são dirigentes, mas se move no Espírito, tem visão, tem revelação, mas não tem a pessoa de Cristo na vida dele. Como é que é manifestada a pessoa de Cristo? Brabo, não vou dizer nem bravo, vou dizer bem rasgado mesmo, brabo, zangado, não vai bem em casa, não vai bem com a família, não vai bem com os amigos, não vai bem com a sociedade, mas quando pega o microfone, quando prega uma igreja para pastorear ou dirigir, manifesta poder. Aonde Deus operou mais milagres, irmão, foi lá no deserto. Mas deles tudinho lá, quanto entrou na cidade santa, na cidade prometida? 2. Saiu milhões. Só entrou
Josué e Calebe. Nós temos que ter consciência que o nosso Jesus diz todo dia: olha, eu estou à porta aí, bato. Se tu permitir, eu vou entrar na tua casa, vou limpar, aí sim eu vou cear contigo e tu vai cear comigo. Porque muitas vezes eu estou ceando, cercando a mesa do Senhor, mas para a igreja, mas para Deus, Deus sabe, tu não está em comunhão comigo. É uma verdade que nós temos que tirar de dentro de nós. Nós temos que sair desse domínio de Satanás, arrancar ele de dentro de nós e deixar que Jesus domine totalmente a gente. Vocês vão relembrar agora de uma passagem bíblica que a terra, a semente, produziu 30, produziu 60 e produziu o quê? 100. Existe meio crente? Não. Existe 60% de crente, 30% de crente. Isso quer dizer o quê? Existe parte de Deus na minha vida, mas existe parte da natureza antiga que me domina. Mas Deus quer dizer o que hoje para nós? Eu não quero ser uma parte na tua vida. Eu quero ser 100% na tua vida. Eu não estou falando de dia de se congregar, horas de oração, de ofertar, de trazer o dízimo na casa do Senhor, de fazer vigílias, de fazer sacrifício. Porque mesmo eu fazendo isso, Deus está vendo ainda a coisas antigas dentro da tua vida, e eu só estou operando na tua vida 30%. Aqui quando a gente diz assim para o irmão: irmão, tu tem coisa de Deus na tua vida. A gente olha e fala: eu vejo coisa na tua vida. A gente não vai dizer totalmente, está faltando só tu ser um pouco mais obediente, está faltando tu ser mais um pouco controlado, está faltando só tu abandonar tal coisa. Mas a pessoa, como ele é natureza de Adão, o primeiro Adão, eu não vou abandonar. Se o pastor não tivesse pedido para mim, até que eu ia, mas como ele pediu, agora eu vou me emperrear. Não é você não, é a natureza velha, que está dentro, que se aborrece. Mas no nome de Jesus, eu trago também uma palavra boa, não somente disso da nossa vida, que o nosso Jesus nesta noite, se nós permitir mais uma vez, por isso que aqui lá, eu digo assim: bora aceitar Jesus, eu chamo toda a igreja, porque eu preciso permitir que esse Cristo entre na minha vida, e Ele seja o meu Senhor, Ele seja o meu Deus, 100%, pregando, andando, caminhando, como diz a palavra, me deitando, dormindo e caminhando novamente, me colocando de pé, eu estou sempre dizendo 100%. Aqui quando eu vejo uma camisa, o cara coloca nele 100% Jesus, eu digo: acaba crente. Se a gente pudesse colocar, eu não vou pedir que você analise quanto por cento você está, que eu tenho que tirar primeiro o arqueiro do meu olho, né? É por isso que vai chegar um tempo, a Bíblia Sagrada vai dizer isso, que cresce-se o joio e cresce o trigo, tudo junto. Aí disseram assim: Jesus, bora arrancar agora. Não, deixa aí, porque a natureza dele é joio, não adianta arrancar, que o joio não vira trigo, vai sempre ser joio. Quem nasce em Cristo Jesus, ele não nasce para ser joio, ele nasce para ser trigo. O joio diz que é semelhante ao trigo, dá até para confundir. Se for arrancar, em vez de arrancar o joio, acaba arrancando o trigo, que é igualzinho. Tem gente que anda como crente, fala como crente, dá a paz do Senhor, está na igreja, mas a natureza ainda é diferente. Então o que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós temos que dizer para a nossa carne, para a nossa natureza,
e vamos dizer, olha, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Tudo que for o contrário da natureza de Cristo, eu sei quem está operando na minha vida. Ou é a natureza de Cristo, ou é a natureza do primeiro Adão. Ou é a natureza do segundo Adão, ou é a natureza do primeiro Adão. Todos os dias eu tenho esta oportunidade de analisar a minha vida e pedir a Deus que eu seja totalmente dele. Porque toda vez que é para fazer as coisas de Deus, é mais difícil. Por que que a minha disposição, a minha obediência, a minha força, o meu vigor é mais para as coisas que não é de Deus do que a minha própria vontade? Por isso Jesus disse, você tem que amar Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Um rapaz até criou uma coisa para ele nunca esquecer. Onde é que está escrito isso? Em Lucas, né? Quem sabe aí? Veja aí. Um rapaz criou um slogan, ele botou na xícara dele café, na camisa dele café. Toda vez que ele vai tomar o café, ele já sabe que está escrito em Lucas. Alguém conta aí para mim aí? Aí ele botou. Vamos ler o versículo aí. As irmãs podem procurar também. Encontra aí. Mateus. Mateus, é? Vê, tem outra referência em Lucas aí? Tu viu na internet. Bora lá. Mateus, capítulo 22. 26, é? 36. Diz aqui nessa tradução. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí ele escreveu café. Lucas 10, agora. Vamos lá. Lucas capítulo 10, 25. Nunca mais nós vamos esquecer esse versículo. Toda vez que você for tomar um café, você vai mencionar Lucas 10, 27. É esse mesmo. Vamos lá. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. C, né? De toda a tua alma. A. De toda a tua força. O F. E de todo o entendimento. O E. E fez café. Vamos lá. Toda vez que você for tomar café, Lucas capítulo 10, versículo 27, não tem erro mais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e tome o seu café. Pronto. Está memorizado. Para quem gosta de tomar café, faça essa memória em nome de Jesus. Então, toda vez que eu vou me enchendo dessa palavra, essa palavra vai começar a confrontar a minha velha natureza. Então eu pego aqui a palavra de Deus, aceite Jesus, essa palavra começa a entrar aqui em mim, só que toda vez que ela entra, ainda há uma natureza velha em mim, começa a sair, é manifestada ainda as coisas antigas. Por isso que o apóstolo Paulo disse, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Toda vez que as coisas velhas não quer se passar, ou ela quer voltar, é porque a velha natureza ainda me domina. Toda vez que eu for ler Mateus capítulo 5, aí Jesus vai ensinar eles a ter essa nova natureza. Jesus não diz, vocês vão andar no poder, vocês vão expulsar demônio, vocês vão chapatear, vocês vão rodar, vocês estão, não, ele vai dizer assim, vocês vão chegar assim, bem-aventurada, e ele foi falando.
Primeiro, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Toda vez que o seu espírito quer crescer, não fique com raiva. Não, diga a velha natureza, aí tu já está falando, aí ele começa a falar. Aí você já repreende, olha, te acaba, sai daí. Mas tu é assim, tu não aguenta desaforo, e fica logo suado, nervoso. Aí, sai daí, Adão velho, tem que expulsar. Aí vem o segundo, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão, aqueles que choram com raiva não serão consolados. Tem assim, meu Deus, eu chorei de raiva, velha natureza, em nome de Jesus vai saindo, aí vem o Espírito Santo e vai te confortar. Bem-aventurados os mansos, porque herderão a terra. Eu não falei nada, mas minha vontade era dar um soco, ainda não está manso, entendeu? Não bateu, mas assim, o outro disse, rapaz, eu queria só tu que iniciasse, tu desse o primeiro, que o segundo era meu. Então, isso aí, para construir a casa, vamos aí. Aí vem, bem-aventurados os que têm fome e sede de, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque acharão o quê? E a pessoa diz, rapaz, não sou Deus não. Quem perdoa é Deus. É porque Ele não está na tua vida. Porque se tiver esse segundo Adão, tenha misericórdia, meu Deus. Não, eu oro que nem Davi. Mata. Pode matar, Jesus. Mata. Eu não tenho misericórdia de ninguém não, meu irmão. Rapaz, eu vou viver, eu vou ficar nessa luta, esse diabo do meu lado, mata Jesus. Jesus, não, vou matar é tu. Mas não é físico, matar o eu nosso. Por muitas vezes, seja eu me leva, ele não leva, ele vai matar essa natureza ruim, perversa, opiniosa, que fica até com fome, mas não se senta para comer mais com o irmão. Aí onde é isso? Tem pessoa que não vem para a Santa Ceia porque o santo está lá. Eu vou perder a ceia, mas eu não vou não. Com fome. Aí vem outra. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a... Só quem vai ver a Deus, quem tem um coração limpo. Coração do primeiro Adão não é um coração limpo. Ele guarda a memória, ele traz coisas antigas, ele é vingativo, ele é magoado, ele se revolta, tudo se irrita, porque o coração está guardado assim, como já falei, tudo que está guardado, um dia você mexe, se mexer no ninho de formigueira, muita formiga, aí vai, mas se você tiver o coração limpo, o pessoal vai dizer, rapaz, tu não está sentindo nada? Eu digo, não acredito. Eu estava doido para me ver quando tu olhasse para ele, Sandro, o que é que tu ia sentir? Aí o Sandro não sente, eu começo a cutucar, não tem certeza, Sandro? Aí o Sandro está dizendo, não, eu vou até que ressuscita a natureza dele, porque ele maquiou. Aí eu disse, não, porque fulano de tal estava me olhando, mas eu queria dar-lhe uma porrada nele. Então não adianta ficar, não, meu irmão, está perdoado, moça, gente, está perdoado. Entre eu e o Senhor não tem nada, na presença dos outros, mas o coração está cheio de projetos. Jesus, misericórdia, tu vai me honrar, Jesus, tu vai me honrar. Aí não acontece nada, aí Jesus, tu vai me honrar, Jesus, tu vai me honrar. Ele entende que ser honrado é acontecer alguma coisa ruim com outro cara. Fulano de tal adoeceu, eu sabia que a vitória era nossa, vitória do cão, mas não de Deus. Coração magoado. Tem gente que nem Jezabel. Eu não vou comer enquanto eu não tirar a cabeça do Elias para fora. E tem gente que não come, irmão. Já comeu, irmão? Não consegui comer desde ontem. Desde ontem foi feito aquele camarão que eu mais gosto. Mas quando eu ia botando, irmão, não descia. É o primeiro Adão tomando conta até do teu estômago. Mas no nome de Jesus, esse sacana vai sair hoje, em nome de Jesus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino da justiça, irmão. Tem gente que anda tudo errado e não quer que ninguém diga nada. Mas eu estou falando que eu ando certo, correto,
tudo assim. Aí quando você pergunta assim, Senhor, por que comigo? Velho Adão, porque se você foi perseguido, tudo certinho, Senhor, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, e disserem todo o mal contra vocês. Aí pensou, eu só fiquei calado, irmão, porque eu sou crente. Não, ele, olha, se você ficar, não sentir nada, for injuriado, perseguido, injustiçado, maltratado, aí você consegue se deitar e pegar no sono, parabéns, o segundo Adão está na tua vida. Mas se você ficar rolando, para um lado e para o outro, isso é um início de depressão, irmão. Toda vez que você é contrariado, a pessoa, o primeiro passo para entrar em depressão, ele não dorme. Aí ele tenta fechar o olho, aí perde o sono, perde 2, perde 3, aí depois ele já está, por quê? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de. Jesus disse assim, olha, eu vou mandar vocês como ovelha no meio de lobos, os discípulos dele. Deus me livre hoje de eu botar gente, nós que somos muitas vezes o lobo, ele está dizendo, eu vou mandar vocês como ovelha no meio dos lobos. Ovelha não ataca, quem ataca é o lobo. Tem pessoa que está na igreja assim, não, rapaz, eu não tenho sangue de barata não, eu sou crente. Fala para mim, santo, para te ver, se eu fico calado. É o velho Adão ainda respirando. Aí ele vai e passa para ser o sal da terra, aí vocês vão vendo todo esse alicerce aqui, vocês vão ser luz, vocês não vão ser treva. Existem 2 senhores, aí vocês têm que aborrecer um, amar o outro. Não seja ansioso pelas coisas que vocês vão, até quando falta uma comida, a pessoa, Senhor, aonde é que o Senhor está? Aí o Senhor diz, meu Deus do céu, aí ele nem fez o dever de orar, nem veio para a oração dominical, ou escola bíblica dominical, não jejua, não tem tesouro no céu, não é luz nem treva, muitas vezes não sei nem o que é, aí pois reclama da vida, até chegar aqui no 7, irmão, aí vem tudo isso daqui, até chegar no versículo 24 e 25 que nós lemos. Então a nova natureza, na nossa vida, nós temos que alimentar, quem? A pessoa do segundo Adão. Você tem que fazer tudo o que ele disse aqui, em Mateus, capítulo 5, depois que eu vou fazer tudo isso daqui, aí você vai ser um discípulo, luz do mundo, aí você vem aqui, aí eu não vim revogar a lei, mas cumprir, aí você vai andar até, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas não deixa que ela nos comande a nossa vida. Isso é o primeiro fundamento, depois nós vamos entrar no segundo fundamento. Amém? Agora você já sabe, não brigue com o pecado. Deixe que a sua natureza velha saia. E deixe que o nosso Jesus Cristo, segundo Adão, perfeito, a imagem e semelhança de Deus, viva e reine em nós. Aí nós vamos obedecer tudo o que Jesus quer. Toda vez que, eu sou crente, mas você está 30% ou 60%. Mas Deus quer você hoje 100%. Amém? Vamos colocar de pé, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Sexta-feira, nosso culto de Santa Ceia. Domingo, culto das famílias. É da família? Ciclo de oração, Sandro. Faz tempo que o senhor não vem, né, mano? Seguração. Vamos orar, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai bendito, te louvamos, te agradecemos e pedimos, meu Deus, que a tua palavra, o teu verdadeiro alicerce, nós possamos ser firmados na rocha verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que nós sejamos verdadeiramente uma natureza em Cristo Jesus. Tira de nós, arranca de nós, faça morrer dentro de nós, meu Deus, arrancando pela raiz toda a natureza velha, antiga, meu Deus, do primeiro Adão, mas nós já nascemos de novo, meu Senhor. Preencha toda a nossa vida. Meu Deus, muito obrigado. Agora despeço nós em paz e segurança. Nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória, em nome de Jesus. Estenda suas mãos e a graça do nosso Senhor e Salvador